Olá pessoal, vamos a mais um exemplo aí de processos estocásticos, né? E vamos pegar aquele sinal que a gente trabalhou num outro vídeo, em que a gente tem o processo aleatório igual a cosseno de ômega 0t mais um determinado θ, em que A e ômega 0 são constantes. E o θ é uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo de 0 a 2π. Então a gente já tem algumas propriedades desse processo aleatório e a gente pode agora calcular outras médias, né? Por exemplo, a autocorrelação. Vamos nesse caso determinar se esse processo é um processo estacionário no sentido amplo, né? A gente usou a sigla WSS, né? Nesse caso a gente precisa verificar se a autocorrelação, que é essa função Rx de T1, T2, né, que é definida da seguinte forma: o valor esperado de x em T1 vezes x em T2. A gente precisa verificar se essa função depende somente da diferença entre T1 e T2. Então, já que a gente vai depender dessa diferença, vamos fazer aqui algumas considerações, né? Vamos considerar T1 igual a Tzinho e T2 igual a Tzinho mais tal. Nesse caso, a gente pode verificar, inclusive, que o tal é a diferença, né? Se você pegar aqui o termo, né? Tal é igual a T2 menos Tzinho e Tzinho é T1. Então, tal é igual a T2 menos T1, né? Ou seja, a diferença entre os dois intervalos. O que a gente tem que mostrar nesse caso, para saber se o processo é WSS, é se essa função de autocorrelação depende somente do tal. Então, vamos lá. Fazendo essa consideração, a gente fica com Rx, nesse caso, de T e T mais tal. Fazendo já a nossa substituição. O que implica que a gente tem, nesse caso, o valor esperado de x de T vezes x de T mais tal. A nossa função é o cosseno, então podemos aplicar, né, dentro desse valor esperado, o cosseno que nós temos. Então aqui a gente fica com o valor esperado de x de t, que é a, né, a cosseno de ômega 0t mais θ, não é isso? Vezes a de novo, cosseno de ômega 0, agora em vez de ser somente t, é t mais tal, né? Nesse caso, mais θ também. Fechamos o colchete. Então, podemos agora aplicar algumas propriedades, tanto trigonométricas, né, e propriedades do próprio valor esperado, que se a gente tem, no caso, uma constante multiplicada pela função que tem a variável aleatória, a gente pode colocar a constante para fora do valor esperado, do operador valor esperado, né? Então, a gente fica aqui com a ao quadrado vezes o valor esperado do produto de dois cossenos. Inclusive, eu vou escrever o segundo cosseno de uma forma um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, a gente tem ômega 0t mais θ, que é o primeiro cosseno, e o segundo cosseno eu só vou abrir aqui esse parêntese, né? Então, vai ficar aqui ômega 0t mais ômega 0t vezes tal, ômega 0 tal, né, na verdade, mais θ. Então, só fechar aqui. Existe uma propriedade que diz o seguinte, né? Nós podemos colocar aqui que o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta é igual a meio do cosseno da diferença, alfa menos beta, mais o cosseno da soma, que nesse caso é alfa mais beta. Então, aplicando essa propriedade trigonométrica, essa relação trigonométrica, a gente pode chegar à conclusão de que o nosso Rx de t e t mais tal é igual, nesse caso, né, ao quadrado sobre 2, a gente pode colocar já esse meio aqui para fora, então fica ao quadrado sobre 2,
vezes o valor esperado do cosseno da diferença. Então, se a gente pegar esse argumento aqui sendo alfa, né? Se a gente pegar esse argumento sendo alfa e esse aqui sendo beta, então a diferença desse, né, no caso, menos esse, vai ser ômega zero, né? Cosseno de ômega zero tal. Nesse caso, multiplica-se, né? Ou, na verdade, dá uma soma, né? E a gente tem o cosseno da soma que vai ser 2 vezes ômega zero t mais ômega zero tal mais 2θ. Fechamos aqui. Então, o operador valor esperado pode ser aplicado aos dois cossenos. Observe que esse primeiro cosseno não tem nenhuma dependência de θ. E o valor esperado ele deve ser aplicado ao θ, que é a variável aleatória desse processo. Tá aqui o θ, que é a única variável aleatória. Então, a gente pode dividir isso aqui em duas parcelas. A gente fica com a ao quadrado sobre 2 vezes o valor esperado do cosseno de ômega zero tal, né? Ômega zero tal, mais o valor esperado, ao quadrado sobre 2, vezes o valor esperado desse cosseno. Cosseno de 2 vezes ômega zero t mais ômega zero tal mais 2θ. Fechou aqui, fechou. E nós já vimos que o valor esperado de um cosseno que tem uma variável aleatória dentro do seu argumento, né? Ele tende para zero. Então, esse cosseno aqui, da mesma forma que aquele anterior, tende para zero. Logo, o valor esperado tem, quer dizer, na verdade, o valor esperado desse cosseno tende para zero, né? Então, a gente pode pegar aqui esse resultado, né, da nossa autocorrelação, o Rx de t e t mais tal, vai ser somente igual a ao quadrado sobre 2 vezes o cosseno de ômega zero tal. Observe que na expressão não tem nenhum t aparecendo diretamente. Tem somente o tal, que, só lembrando, é a diferença entre t2 e t1. Portanto, mostramos nesse caso que a nossa função de autocorrelação, o Rx, depende somente de tal. E, portanto, o processo é WSS. E aí fica mostrado que ele é estacionário no sentido amplo. Então, veja, é simples de mostrar, não tem nenhum segredo, é somente usar os conhecimentos que você já tem e fazer as devidas substituições. É claro que é necessário sempre ter em mente algumas propriedades trigonométricas e algumas propriedades de integração. Bom, é isso.